Evangelho segundo João, capítulo 8, do versículo 21 ao 36, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, e eu de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já tenho vos dito desde o princípio. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que não faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor Deus, Senhor, agora em que acabamos de ler a Tua palavra, pedimos a Ti que o Senhor venha visitar o nosso coração, Senhor, venha falar conosco, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, seja, Senhor, de bom proveito para a nossa vida. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele vinha de um discurso, de uma pregação, de uma mensagem aos homens, Ele se colocando como sendo a luz do mundo. Né? Nos versículos anteriores, ele se mostra como a luz do mundo. E Jesus vem falar que aquele que segue os seus mandamentos, aquele que segue as suas palavras, esses têm a luz, né? E eles caminham sem tropeçar. E Jesus vem aqui, então, mostrar quem é Jesus. Né? Porque em toda passagem do ministério terreno do Senhor Jesus, muitos não entenderam o que era Jesus, ou quem era Jesus. Muitos ficaram se perguntando, até mesmo os discípulos, muitas vezes os discípulos se perguntavam: quem é este, né, que até o mar e o vento lhe obedecem? Né, embora estivesse convivendo e aprendendo com o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus ainda não se tinha revelado totalmente a eles, e eles sempre tinham algo que os maravilhava, né, no que o Senhor Jesus fazia, né, no ministério do Senhor Jesus. Quem és tu? Né, era o que os homens perguntavam. E Jesus, ele vem falar que aqueles que não o receberam, ou aqueles que não creram neles, haveriam de morrer em seus pecados. Quando nós vamos ler lá em Romanos, né, nós vamos entender que a morte é o pecado, ou o que causa a morte do homem é o pecado. Né, a palavra vai dizer que todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus,
Romanos também vai dizer que o salário ou a consequência do pecado é a morte. E Jesus aqui, ele vem falar para aquelas pessoas que o estavam ouvindo, que se eles não crescem no Senhor Jesus como sendo Filho de Deus, eles haveriam de permanecer escravos e morreriam no pecado. O que nós entendemos é que somente pelo Senhor Jesus nós somos libertos do pecado. Somente pelo Senhor Jesus nós temos vida e vida com abundância, em crer no Senhor Jesus. E aquelas pessoas, elas ficavam se perguntando, as pessoas meio confusas, ainda não tinham a revelação plena do Senhor Jesus como Filho de Deus, né? E eles perguntavam, quem és tu? E Jesus fala, mas eu estou falando desde o início, e vocês ainda não sabem quem sou eu. Jesus, ele se mostrava ali como sendo a solução, né, para a condenação de morte que estava sobre a vida dos homens, né? E o Senhor Jesus vem dizer, mais à frente, ele vem dizer que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nós precisamos entender é qual verdade nós precisamos conhecer. Há um tempo atrás, uns 5 anos e meio atrás, esse versículo foi muito falado, né? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade nós precisamos conhecer? Que verdade o Senhor Jesus está falando que nós temos que conhecer para sermos libertos? Seria talvez a verdade política? Seria talvez a verdade de uma pessoa ou de outra? Que verdade nós precisamos conhecer? Quando nós lemos João 14, versículo 6, o Senhor Jesus vem falar quem é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que o Senhor Jesus estava falando para aquele povo, para aquela multidão ali que o ouvia, é que se eles crescem no Senhor Jesus, eles estariam, né, crendo na verdade, eles estariam conhecendo a verdade, porque o Senhor Jesus é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós olhamos para João 14, versículo 6, né, quando Jesus vem se apresentar como o caminho, a verdade e a vida, Jesus estava fazendo uma referência às portas que havia no templo naquela época. Haviam 3 portas. A primeira dela dava acesso ao átrio, né, que era chamada a porta do caminho, ou essa porta tinha o nome caminho. Depois, entre o átrio e o santo lugar, né, havia uma porta que se chamava verdade. E depois do santo lugar até o lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus, né, onde Deus se manifestava ao sacerdote, também havia uma porta que se chamava vida. O que o Senhor Jesus estava falando para os homens é que se nós não passarmos pelo Senhor Jesus, nós não encontraríamos Deus, o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Senhor Jesus, ele se coloca como aquele que pega o homem na sua situação de servo, de escravo do pecado, o liberta, e esse homem então passa a ter vida em Cristo Jesus. Esse homem, ele vai tendo conhecimento do Senhor Jesus, ele vai conhecendo a verdade, e a verdade é o próprio Senhor Jesus. Outra referência que Jesus, ele se coloca como sendo a verdade, quando ele ora ao Pai em João 17, ele vai dizer, Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. E depois, quando nós vamos ler Apocalipse 19, versículo 13, a palavra de Deus vai dizer que o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. O que o Senhor Jesus estava orando ao Pai naquele momento era que os homens fossem santificados no Senhor Jesus. E como nós podemos ser santificados no Senhor Jesus? Somente quando nós cremos no Senhor Jesus e aceitamos o seu sacrifício pela nossa vida. Assim nós somos libertos. Nós que éramos servos do pecado, como a palavra diz, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E aqui a palavra servo tem um sentido mais profundo, o sentido da palavra servo aqui é a palavra escravo. Nós, um dia, éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos vontade própria. Todas as nossas atitudes eram regidas pelo pecado. Assim como os homens
neste mundo têm caminhado, né, regido pelo pecado, dominados pelo pecado, escravizados pelo pecado. Mas o Senhor Jesus se coloca agora na posição de libertador, para redimir a nossa vida do pecado. Ele se coloca como sendo a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje muitas pessoas buscam ser livres, às vezes livres do vício, livres de diversas situações que nos envolvem, mas o que nós precisamos entender que somente pelo Senhor Jesus é que nós somos verdadeiramente livres. Talvez um ou outro, pela sua imensa força de vontade, né, às vezes ele até abandona o vício, mas o vício vai estar sempre batendo a porta, ele vai estar sempre por ali, né? Aí as pessoas chamam de gatilho, né? Aí eu tenho aquele gatilho, mas se Jesus Cristo for o libertador, nós verdadeiramente seremos livres, nós verdadeiramente estaremos livres do pecado, livres da condenação de morte e principalmente nós estaremos em contato com o Senhor Jesus, que é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Deus dá um conselho ao homem, lá em Deuteronômio, Deus fala assim: escolhe, pois, a vida. O que Deus estava querendo dizer, escolhe caminhar com o Senhor Jesus, escolhe a vida, né? É o conselho de Deus, que nós possamos, irmãos, todo momento fazer essa escolha na nossa vida, né? Nós escolhemos Jesus Cristo, porque Ele é o libertador, é Ele que nos tira das garras do pecado, é Ele que pagou o resgate pela nossa vida. Um dia éramos escravizados, mas o Senhor Jesus pagou um alto preço para nos libertar. E hoje nós louvamos ao nosso Deus, porque nós estamos livres do pecado e vivemos uma vida com o Senhor Jesus. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus, né, eles têm vida e vida com abundância. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus, né, eles foram libertos, né, libertos do pecado. E nós louvamos ao nosso Deus, porque nós um dia fomos libertos. Um dia o Senhor Jesus pagou por nós. E pagou um preço muito alto, pela minha vida e pela sua. Às vezes eu fico me perguntando, qual era o meu valor? Para que o Senhor Jesus pagasse um preço tão alto. Será que nós valíamos? Será que nós tínhamos esse valor em nós? Nós não tínhamos esse valor, irmãos. Nós não éramos tão valiosos assim. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus como resgate da nossa vida, a palavra nos fala que nós temos um tesouro em nós. Agora nós somos valiosos para Deus, porque agora nós não servimos o pecado, mas nós servimos a Deus. Nós servimos aquele que nos resgatou, que nos tirou da condenação e nos ofereceu vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora nós temos um grande valor dentro de nós. Embora nós sejamos vasos de barro, como diz a palavra do Senhor, mas nós temos esse tesouro dentro de nós, que é a palavra de Deus que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. E hoje nós vamos sair para levar a palavra de Deus. Meus irmãos, que Deus possa usar a cada um de nós. Que nós possamos voltar daquela batalha vitoriosos. E que Deus esteja à nossa frente, lutando por nós. Que nós possamos chegar ali com a palavra de vida, a palavra do Espírito Santo, aquelas pessoas que nos aguardam ali. E que Deus nos abençoe na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.